como colocar a teoria da faculdade em prática em sala de aula? Eu sou a Aline Mori, sou especialista em didática, tenho 20 anos de experiência e nesse vídeo vou ensinar você a dar uma super aula e arrasar com atividades lúdicas que envolvem filme, e você pode trabalhar alfabetização, letramento e o que você quiser em uma atividade multidisciplinar. Vamos lá, acompanhem comigo. Você vai precisar de materiais simples: folha sulfite branca, ou A3 ou A4, canetinhas, papel de retalhos coloridos de atividades ou outras coisas que você já utilizou e sobraram, materiais de escrita e de desenho gerais, sala de vídeo ou alguma sala similar para você utilizar. Você vai precisar também do filme, aqui no caso, Ponte para Terabitia, que é o que eu vou usar como exemplo do passo a passo. E aí, é claro, você vai decidir se você vai fazer também uma sessão pipoca ou algum outro tipo de questão, ou não, dependendo da sua realidade, para a nossa atividade que envolve filme. Quando a gente fala em passar filme na escola, você pode já pensar como se fosse uma sessão de terror. Mas se você souber preparar o terreno, você vai conseguir desenvolver uma atividade belíssima e com ótimos resultados. E esse tipo de preparar terreno eu também ensino no nosso clube de membros, em que nós tratamos passo a passo sobre a neurociência a seu favor e a favor da educação e do professor. E é claro que a gente traz provas das coisas que a gente faz. No final desse vídeo, você vai assistir também algumas provas de atividades que eu realizei com os meus alunos ao longo desses 20 anos, que envolveram filmes e que deram resultados maravilhosos. Não é balela. O ambiente que você vai utilizar e preparar para passar o filme precisa ser diferenciado. Como? Não adianta esperar que os alunos se comportem como se estivessem realmente no cinema, fazendo total silêncio, respeitando o colega ao lado, etc, etc e tal. Por quê? Porque eles estão num ambiente educacional e você precisa pensar que, dependendo da sua realidade, da sua escola e da comunidade, alguns alunos nem nunca foram ao cinema e pode ser que nunca venham a ir. Então, essa é uma experiência, uma realidade que pode ser distante da deles. Então, você pode já preparar algo diferente. Eu, no meu caso, já tinha até assim um pano que eu fiz, um lençol que eu não utilizava, levei para a escola. Ele era um pouco mais acolchoado e eu nem gostava dele, tá, gente? Você não precisa fazer isso, eu tô dando como exemplo. E eles podiam deitar no chão, tá? Eles podiam deitar e eles ficam mais confortáveis e tem o impulso um pouco minimizado de ficar cutucando o colega enquanto o filme está passando. A relevância fica no ambiente escolar de assistir a um filme educacionalmente e não como um ser, uma situação social de assistir aos filmes. A gente, com essa experiência, leva a consciência de como se deve comportar fora, mas que ali é um pouco diferente, e realmente é, tá? Eu, por exemplo, tinha filme que eu nem queria assistir com o professor. Eu adorava bater papo, até mesmo porque as aulas geralmente são muito chatas e a gente não via a hora de ter um momento de um pouco mais de sossego, que era o momento do filme. Você tem duas alternativas para a passagem do filme. Eu, particularmente, não gosto de interromper. Eu gosto que o filme corra tranquilamente, direto. A extensão do filme, de 1h30, às vezes 1h40 e tudo, pode ser que seja, além de cansativo, que não caiba numa aula dupla. Mas como nós estamos aqui falando de aulas, provavelmente, do ensino fundamental 1, você consegue sim programar a sua agenda, a sua semana, para passar esse filme completo, ou até conversar com o professor, caso você seja do Fundamental 2, para que esse filme termine. Isso facilita o entendimento e diminui o seu estresse. São dicas ali de professores que já têm um pouco mais de bagagem nesse tipo de experiência de atividade. Agora responde você aqui para mim. Eu, quando eu termino o cinema, fui criada, a minha família, cinema, casa. Até mesmo porque a gente não tinha dinheiro para ficar comendo na rua depois do filme. Já existem outras realidades de pessoas que terminam o cineminha, né? O filme ali, sai do cinema e para comer um lanche, para tomar um café, etc. Agora fala para mim, você vai querer sair dali para bater um papo sério, principalmente se a atividade e o filme não for tão sério assim? Como é o propósito dos filmes que a gente passa para crianças? Pois é, pense nisso e
permita com que essa informação interfira na sua sequência didática, na forma com que você vai lidar. Que tal, então, a gente não partir diretamente o pós-filme para uma atividade escrita, que seja mais densa? Aqui, nós vamos usar o pós-cineminha como um momento de diversão e ludicidade, embora seja ainda de aprendizagem. E como você já pode ser um assinante ou os assinantes aqui do canal, se não é, já pode se inscrever para aproveitar esse tipo de conteúdo, eu sempre indico usar mesões, usar as mesas de refeitório, as mesas de biblioteca, que geralmente não são mesas individuais. Crianças sentadas sozinhas já se torna muito solitário e a atividade começa a ter um pouco mais de peso. E a atividade lúdica, que é o caso, não pode ser assim. Portanto, já aproveite esse tipo de coisa e esqueça o tradicional. É nesse momento que a gente começa a romper as barreiras necessárias para ter uma característica pedagógica, uma identidade pedagógica que seja diferenciada para trazer a teoria da faculdade, que diz que a educação precisa ser diferente, mas não ensina exatamente como fazer. E eu tenho certeza, gente, você é criativa. Eu sei que você não vai deixar que as limitações dos ambientes, do ambiente da sua escola, deixe ali, né, a sua atividade um pouco capenga. Pelo contrário, agora, se você acha que você não é criativa, você também está no canal certo. Então, aqui nós ensinamos maneiras de você encontrar. O pátio, por exemplo, já é um caminho muito legal de você realizar a atividade que nós vamos propor agora, nesse segundo passo dessa sequência didática. Esse é o momento da cruzadinha das emoções e dos sentimentos. O filme Ponte para a Terabit trata de assuntos que são muito emocionais, que trazem à tona sentimentos muito importantes, principalmente para as crianças. Então, a morte é um assunto que traz muita delicadeza e insegurança para algumas pessoas, mas no filme ele é tratado de uma forma muito delicada e renovadora. Então, a cruzadinha das emoções é o momento de você trabalhar. Ele vai ter um banco de palavras, porque nessa faixa etária, se você está trabalhando a alfabetização, as crianças precisam disso, tá? É uma atividade muito bacana para um segundo, um terceiro ano, tá? O primeiro, se as crianças estiverem numa fase muito inicial da alfabetização, provavelmente vai ser muito desafiador trabalhar com individualidade, sem individualidade. Você precisaria ter acesso a eles mais especificamente para acompanhar isso. E aí você teria muito mais trabalho e enrolaria muito. Tá? Então, trabalhando ali com segundo, terceiro e quarto ano também, eu uso isso até no Fundamental 2, tá? Aí já não é com relação ao banco de dados, né? Com o banco de palavras. Mas com o banco de palavras, eles conseguem ter acesso a decifrar as palavras, a localização, e eles vão ali colocando essas emoções e já internalizando, né, o sentido delas para a atividade que vai vir depois. Entre essa de que nós estamos falando e especificamente das emoções, nós temos ainda coisas a fazer, tá? Então, nesse caso, é a cruzadinha, você vai distribuir, permitir que eles façam juntos, permitir que eles troquem ideias, permitir que eles errem e que eles consertem sozinhos, e principalmente com a ajuda dos colegas, dependendo cada vez menos de você e da sua disposição ali de atender e dar respostas. Permitam que eles corrijam, permitam que eles percebam o erro. E aí, quando você olha, fala assim, mas qual é essa letra? A organização deles vai ficar evidente se é boa ou se é defasada. Você precisa grifar, você precisa riscar a palavrinha que você já fez. E aí vai ter aluno, inclusive, que pode ser que vire uma borroqueira que você tenha que dar outro. É possível que isso aconteça. Mas se acontecer, isso vai trazer informações importantes para suas avaliações, para sua forma de lidar e ensinar esse aluno. Agora, nesse momento da atividade, você vai precisar ter noção clara do ponto de alfabetização que os seus alunos estão. Por quê? Porque é a hora de construir a frase do dia. Daquele banco de palavras, você vai pedir que os alunos escolham 3. Tá? Ai, professora, eu posso escolher 4 ou 5? Pode. Pode ser que isso seja mais desafiador. Mas o número 3, ali, 3 palavras é uma quantidade boa para que eles construam uma frase. E se eles estiverem mais no início da alfabetização
e que seja difícil a construção, né, dessa frase, você vai estimular a construção oral. Por quê? Porque a oralidade é a porta de entrada, é a porta escancarada para bons escritores e para bons leitores também. Então, estimule, faça com que cada grupo, você vai dividir em grupos nessa fase, ou você vai fazer coletivamente, tanto faz, você vai ver como é o melhor, qual é o melhor caminho para você com os seus alunos, tá? E aí, de repente, por exemplo, se tiverem grupos, esse grupo aqui, vamos construir uma frase? Aquele grupo lá, quais são as palavras? Leve um dos alunos que esteja um pouquinho mais avançado, né, nesse processo de alfabetização para a lousa, ou escreva com giz de lousa no chão do pátio, dependendo de onde você estiver, tá? E aí você escreve as 3 palavras, faz com que esse aluno escreva as 3 palavras e que eles construam a frase juntos. É um texto coletivo, só que esse texto ele é reduzido e de acordo com o processo em que eles estão de aprendizagem. Uma frase, tá? Você pode fazer isso com outros e pedir que eles escrevam um parágrafo? Com certeza. E pode ter certeza também que muitos alunos do Fundamental 2, já de anos finais lá, 9º, 8º, podem ter dificuldade em escrever esse parágrafo. Aliás, alguns não devem nem saber direito o que é parágrafo. Feita a frase ou as frases, você vai então trazer a distribuição das folhas sulfites ou A3, tá? Que é um pouco maior, é o dobro, né? Um pouco não, é o dobro da folha sulfite A4. Entregue, eles vão escrever essa frase copiando de onde já foi construída e do jeito que eles fazem. Fique de olho para correção, possíveis intervenções. É essencial que o professor esteja sempre atento e ali, passo a passo, de perto, né? Sempre acompanhando o desenvolvimento da atividade. E aí eles vão ilustrar de acordo com esses sentimentos. O que você sentiu durante o filme? Será que a gente consegue desenhar? Pode ser que você se surpreenda com o resultado disso. E aí, quando todos terminarem, você pode também fazer uma apresentação. Cada grupo ou cada aluno, dependendo de como você desenvolveu a atividade, apresentar para os colegas explicando a sua própria obra, né, a sua própria obra de arte. Ou o que ele fez, o que significa, o que ele sentiu. Permita essa troca, que também faz parte do processo de construção mental de textos e organização para que esse texto, depois, na escrita, saia com muito mais coesão e coerência, ok? E aí, o que a gente vai fazer com isso? Vou dar uma dica logo mais, acompanhe comigo até o final para você saber como que você vai recolher, ao invés de só mandar para casa esse trabalho que foi feito e que muito provavelmente vai ficar lindíssimo. Após essa apresentação, você vai abrir para uma roda de conversas. É nesse momento, e não logo depois do filme, que os alunos estão mais preparados, todos os indivíduos, na verdade, porque já acomodaram as informações, já acalmaram a sua agitação e já estão mais preparados para lidar com a elaboração dessas informações. Isso é uma questão cerebral que nós tratamos sempre no nosso clube de membros, que você pode conhecer e também pode fazer parte dele. Acontece que, a partir disso, você conhece a sua turma. Se você é um professor substituto, você também consegue desenvolver atividades direcionadas com perguntas nesse momento. Quando nós chegamos nesse ponto da sequência didática, é essencial que o seu conhecimento dos alunos, do histórico deles, e não significa que você vai ficar procurando coisas no prontuário dos alunos, não é isso. Mas é sim dar importância às informações que você já tem, que você ouve, que você discute numa reunião de professores, que você discute com a coordenação pedagógica em dias de planejamento, replanejamento e também de conselho. Quando a gente tem o dia do conselho, a gente acaba, mas esse aluno aqui é aquele que a mãe, de quem a mãe foi embora, não sei o quê, a avó que cuida. Essas informações podem explicar determinadas coisas e fazendo sentido dentro da psicologia do desenvolvimento, que também é um assunto que nós trabalhamos dentro do clube de membros. Então, o que acontece? Você vai usar essas informações para as perguntas e, a partir disso, você pode abrir para a
oralidade deles, conversando como eles se sentem, como que é a relação com eles. Esse filme permite que a amizade seja utilizada como um instrumento muito favorável ao desenvolvimento social e psicossocial dessa criançada. E a gente também, porque a gente começa a ter um pouco mais de empatia, tanto com os nossos sentimentos e desafios educacionais, quanto com a nossa relação com os alunos e as próprias famílias deles, tá? Então, é uma atividade que acaba ali trazendo coisas favoráveis a todos. Teve algum aluno que implicou demais, que fugiu das regras, que não seguiu os acordos e o que isso significa, como trabalhar, a gente falou no último vídeo aqui do canal, que você pode encontrar, tá? E que vai ser muito bacana, fala sobre alfabetização especificamente, alfabetização lúdica. Agora, quando nós trazemos esse tipo de situação de observação, você consegue falar, que nem o fulano. O que vocês acham, gente? Mas olha o respeito, hein? A gente não pode extrapolar porque a gente não pode causar no outro aquilo que incomoda na gente. Esse é um tipo de trato que faz parte de uma identidade pedagógica que é realmente transformadora e que possibilita trabalhar a educação como um todo, que é o que a faculdade diz que a gente deve fazer, mas não ensina especificamente como. É aqui no canal que você encontra e por isso que você já vai se inscrever e deixar os seus comentários a respeito do que você está achando dessa discussão. Aproveite este momento para falar sobre a tolerância, para falar sobre a amizade, para falar sobre higiene, para falar sobre as características específicas dos seus alunos. Eles dão essas respostas, eles dão essas informações. Cabe a nós, professor, sabermos utilizar, observar, para conseguir fazer uso disso nas atividades que nós desenvolvemos na sala de aula. E é claro que nós temos uma dica essencial de atividade para fechar com chave de ouro isso que nós trouxemos de uma forma tão rica aqui com o filme e a atividade voltada para a alfabetização dos alunos com o filme Ponte para a Terabitia. É o momento da mímica. Sabe aqueles cartõezinhos ou aqueles retalhos coloridos que eu falei que você ia utilizar? Você vai escolher sentimentos e não precisam ser só aqueles que estão no banco de dados. Você pode utilizar aqueles, só aqueles ou nenhum deles. Isso vai de acordo com os insights que você teve durante toda a atividade. Já, como você já está assistindo esse filme do começo ao fim e já está fazendo as suas anotações, você tem tempo de se preparar e no decorrer de cada passo a passo dessa sequência didática, ir anotando os sentimentos que você acha que é bacana trazer para esse momento da mímica. Na mímica, você vai levar esses cartões e, mas Aline, vai estar escrito e eles não são alfabetizados, eles não sabem ler. Calma, a leitura também trabalha com hipóteses de leitura, tá? Com estratégias de leitura. E essas estratégias permitem que a decifração, por exemplo, aconteça. Então, você vai distribuir esse cartão, olha, quem que vai primeiro? Sou eu, tá, entrega o cartãozinho. Ele vai tentar decifrar, vai pedir a sua ajuda e você não vai falar a palavra. Você vai ali orientar ele até ele chegar na resposta, tá bom? Isso você precisa de um espaço, né? E aí você faz aquele segredinho, os alunos, seus amigos não podem ouvir e tal. Ele vai trazer essa mímica para os colegas tentarem decifrar qual é o sentimento ou a emoção que está ali, tá? Que está sendo trabalhada. Você vai perceber que a interpretação dos sentimentos pode estar completamente deturpada. E aí, às vezes, a gente fala assim para o menino, por que você acha que isso é brincadeira? Isso não é brincadeira, mas para ele, às vezes, é. Porque dentro da casa dele, às vezes, a tradução de amor é violência. Mas são meus pais, se todos os pais amam os filhos e eles me batem, por mais que ele perceba que isso não é legal, é a referência que ele tem. Então, pode ser que a irritação não ser... Irritação é uma coisa... eles usam muito, ele está me irritando, eu tô ficando irritada, o fulano tá me irritando, tia... Né? E tia aí que a gente já sabe que a gente não deve deixar, né? E não por questões parentais, não, mas por profissionalismo mesmo do professor, tá? Mas será que eles sabem o que é irritar? Será que eles sabem o que é irritação? Como colocar isso? E aí você pode discutir com esses alunos, você pode decidir fazer um pouco por dia, não precisa fazer sempre, você pode escolher um dia
específico e brincar um pouco com esses cartões e esses sentimentos e ir trabalhando essas emoções, esses sentimentos dos alunos, desenvolvendo e dando a oportunidade do psicossocial deles, emocional, a saúde emocional, a inteligência emocional também ser estimulada e desenvolvida. Para uma consciência, inclusive, do que é amor, do que é amizade, do que é briga, do que é intolerância, do que é violência, e que muitas vezes é interpretado de uma forma totalmente inadequada. Deixe seus comentários aqui, comente comigo o que você achou desse vídeo, tudo que nós trouxemos de reflexão e se você acha que isso é completamente pertinente. Lembrando que este é um canal em que o achismo não tem muito espaço. Aqui nós falamos da certeza. A nossa opinião é uma coisa, mas aquilo que realmente dá certo, porque a ciência permite e a minha experiência comprova, eu realmente trago com vocês com certeza e com qualidade. Até mais!